Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana e eu tenho este canal para compartilhar um pouquinho da minha vida aqui na Alemanha. Se você gosta de conteúdos voltados para a vida na Alemanha, já se inscreve aqui, me segue lá no Instagram. Meu Instagram é novo, eu ainda estou começando a postar por lá, mas eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Bora lá para o tema de hoje. Para quem é inscrito aqui no canal, sabe que o ano passado, em novembro, eu fiz 6 anos de Alemanha e justamente por isso eu estou trazendo alguns vídeos contando um pouquinho da minha experiência ao longo desses 6 anos. E o tema escolhido de hoje é 8 razões pelas quais eu imigraria novamente para a Alemanha. Antes de falar a primeira razão, como eu sempre falo, os vídeos que eu faço aqui são as minhas experiências. Eu espero que vocês assistam e possam colher algo de positivo para a vida de vocês. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira razão pela qual eu com certeza imigraria novamente para a Alemanha é o fácil acesso à educação superior de qualidade. Bom, gente, nesse vídeo eu quero focar no Ausbildung como ensino superior. Para quem não sabe o que é um Ausbildung, eu tenho um vídeo aqui no canal. Quem se interessa em assistir, depois que terminar esse vídeo, você clica e vai lá saber mais um pouquinho do Ausbildung. Bom, como eu falei, eu queria focar em ensino superior no Ausbildung, porque aqui na Alemanha o ensino superior, na verdade, é na universidade. É um pouco diferente do Brasil. O Ausbildung seria como um curso tecnólogo. É um ensino excelente, porque é um curso que te forma, ele te dá uma profissão em mais ou menos 3, 4 anos. E o melhor do Ausbildung é que você não paga nada, o Estado paga para você. Claro que tem escolas que elas são escolas particulares, mas existem também as escolas públicas onde você não paga nada por um ensino de qualidade e quando você se forma no final do curso, o governo não te cobra absolutamente nada. É um curso, dependendo da área, que não é tão concorrido, é fácil, você vai lá, se cadastra, aplica, para o curso e você tem muita chance de conseguir a vaga e começar a estudar, se formar e depois já ir direto para o mercado de trabalho. Eu não vou me aprofundar bastante, mas eu acho excelente. Por quê? Porque ele te dá a possibilidade de você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ou seja, você trabalha, você estuda, você se forma, ganha experiência no decorrer do curso, então você já sai pronto para o mercado de trabalho. Isso é maravilhoso, gente. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, a gente estuda em uma determinada área e muitas vezes a gente trabalha em outra totalmente diferente. Claro que existem os estágios, mas nem todo mundo consegue sobreviver com o salário de um estágio, né, gente? E o pior é que quando a gente se forma no Brasil, eles ainda perguntam: você tem experiência nessa área? Mas é claro que não tem, né, gente? Por quê? Porque muitas vezes quem não tem condições, eu pelo menos, eu tinha que trabalhar em uma área totalmente diferente. Depois que eu consegui ir para minha área, e aí eu juntei as duas e deu super certo. Mas na maioria das vezes as pessoas trabalham em áreas diferentes. Aqui não é assim. A prática é linkada à teoria, ou seja, um depende do outro. Então, se você gosta de estudar, você quer ter uma profissão, existem profissões que no Brasil é na universidade, mas aqui é Ausbildung. Por exemplo, fisioterapia, enfermagem, farmácia, engenharia mecatrônica, que é tudo Ausbildung. Aqui é muito valorizado, claro, gente, dependendo da área, não é toda a área que é valorizado, mas a maioria é valorizado e você consegue trabalho muito rápido. Se você gosta de estudar, quer ter uma profissão ou até mesmo quer mudar de profissão, a Alemanha é o caminho certo para você. A razão número 2 que eu imigraria novamente para a Alemanha está linkada à razão número 1,
que é a facilidade de encontrar um trabalho. Gente, aqui na Alemanha você só não vai trabalhar se você não quiser, porque vaga tem aos montes. Claro que muitas das vagas eles vão te pedir uma formação do Ausbildung ou vão pedir uma outra formação de ensino superior, dependendo da área. Mas, como eu falei para vocês, aqui é fácil estudar. Então, se você gosta de estudar, você vai se formar e você vai começar a trabalhar imediatamente. Aí você pode me perguntar, Adriana, mas precisa de experiência? Gente, eles não vão cobrar experiência para você, porque ao longo do curso você já ganha essa experiência. Então você sai pronto já para trabalhar. Existem cursos que quando você se forma, a taxa de empregabilidade é de 100%, ou seja, tem muita vaga de emprego mesmo. E isso em todas as áreas: tecnologia, engenharia, saúde, educação, todas as áreas estão faltando profissionais. Eu não sei qual é a sua área, eu nem sei se você estudou ainda ou pretende estudar, mas uma coisa é certa: qualquer área que você quiser estudar e trabalhar, você pode vir para a Alemanha sem medo que você vai conseguir um emprego. Claro, tem que falar alemão, tem alguns outros requisitos. Eu acho que o requisito mais difícil é falar alemão. Falou alemão, dependendo da área, você já consegue o seu emprego. Claro que existem áreas, como a área de TI, que não precisa tanto do alemão. Eu conheço pessoas que trabalham só com inglês, mas a maioria das áreas precisa sim alemão. Então, se a sua intenção é trabalhar, a Alemanha é o lugar certo para você e eu super indico. A razão número 3 que eu imigraria novamente para cá é a segurança pública. Sim, gente, a Alemanha é um país muito seguro. Eu sei que tem gente que diz que a Alemanha não está tão segura mais assim, mas eu digo com propriedade que a Alemanha é muito segura. Muitas vezes em Berlim eu ia para festa, voltava cedo para casa ou de madrugada sozinha. Gente, eu não tinha medo nenhum e eu nunca sofri nada e nunca ouvi falar que alguém tivesse sofrido algum assalto ou alguma briga ou alguma perseguição. Eu nunca ouvi falar nada em 6 anos na Alemanha. A taxa de criminalidade é muito baixa. Eu já ouvi falar que roubam bicicleta, mas eu também nunca vi, não. A taxa de crimes hediondos é muito baixa também. Acontece sim. Em 6 anos eu ouvi mais ou menos uns 3 casos. Inclusive, teve um caso de feminicídio, acho que foi em Berlim. Para quem vem do Brasil, igual eu, e que a gente estava acostumado a viver com a taxa de criminalidade lá no alto, a Alemanha é tipo o paraíso. Aqui é muito comum também que as crianças elas vão sozinhas para a escola. Crianças de 6, 7 anos, elas vão sozinhas a pé, de bicicleta, no metrô, é muito comum. Então, isso mostra mais ainda a segurança que o país tem. Então, se você pensa em vir para a Alemanha por causa da segurança, você pode ter certeza que a Alemanha é um país seguro. Principalmente nas cidades pequenas, em Dorf. Se você tem uma família e quer criar os seus filhos com segurança, com mais segurança, a Dorf é o lugar certo. Eu gosto muito, minha sogra mora em uma Dorf e, gente, é muito tranquilo mesmo. A quarta razão que me faria, sem sombra de dúvidas, vir novamente para cá é a cultura da pontualidade e o fascínio por seguir regras. Sim, gente, os alemães eles são super pontuais e eles ficam super chateados quando eles marcam algo com a gente e a gente chega atrasado. Essa questão da pontualidade é algo muito sério para eles e isso vai de um convite de jantar na casa deles até mesmo as grandes organizações.
Então, se você tem um horário marcado com um alemão, geralmente, se for um jantar, por exemplo, tem o horário de início e o horário de fim também. Eu adoro, porque quando eu marco algum jantar aqui em casa, eu coloco o início e o fim. Então, eu sei que tal hora eles já estão, ó, indo embora. Eu não preciso ficar me preocupando em ficar fazendo sala até tarde, sabe? Eles são bem conscientes em relação a isso. E o que é maravilhoso também é que se a gente tem algum horário em alguma instituição, não é igual no Brasil, que muitas vezes no Brasil eu tinha horário em banco, por exemplo, o horário era, sei lá, 1 hora da tarde. Eu só era atendida, sei lá, 3, 4 horas. Isso eu acho uma falta de respeito. Aqui não existe isso. Se você marca 1 hora, você vai ser atendida 1 hora. Claro, pode haver sim atrasos, mas coisa, sei lá, de 10, 15 minutos, atraso de 30, 1 hora, jamais, não existe. Então, quem tem um comportamento assim de impontualidade como eu tinha no começo, tem que se adaptar à pontualidade, porque eles levam muito a sério isso. Assim como o cumprimento de regras, gente, os alemães eles são fascinados por cumprir regras e eles reclamam se as regras não forem cumpridas. Por exemplo, aqui na Alemanha não pode fazer barulho de 22 às 7 da manhã e dia de domingo também não pode, porque é um dia da paz. Então, quem fizer barulho pode pagar multa. Eu nem sei se isso é regra ou lei, eu acho que isso é lei. Uma outra coisa também é a separação de lixo, né? Aqui a gente separa o lixo, plástico, papel, bio, que é comida, né, resto de comida, e se eles estiverem colocando lixo no lugar errado, pode ter certeza que eles vão reclamar com você. Eles vão dizer se tem uma regra, tem que ser cumprida. Tem uma outra coisa também, gente, que é uma coisa até grave, que no Brasil eu via demais e acontece muito, é que as pessoas bebem e dirigem, colocam as suas vidas em risco e as vidas de outras pessoas também. Aqui, gente, não existe isso. Eu nunca vi um alemão beber e dirigir. Claro, tem uma quantidade que eles podem beber e que eles controlam à risca. Eles sabem, tipo, o meu parceiro às vezes ele quer sair e quer beber, porém ele está dirigindo. Então ele sabe a quantidade que ele tem que tomar, que ele consegue dirigir e que está dentro da lei. Caso ele realmente queira beber muito, porque não pode dirigir, ele diz: hoje eu não vou de carro porque eu vou beber. Eles são muito, muito, muito conscientes em relação a isso. Então, alemães, eles são pontuais e eles seguem as regras à risca. A quinta razão que eu imigraria novamente para cá é a baixa pressão social e a cultura do desapego. O que eu quero falar com isso? Bom, a questão da baixa pressão social é que os alemães, eles são pessoas que eles não ligam muito para a estética como os brasileiros e, consequentemente, eles não te cobram nada de estética. Quando eu falo estética, é de beleza, não só beleza, mas questões de roupa, ou eles não são muito ligados a bens materiais também. Então, tipo, a última cidade que eu morei no Brasil foi São Paulo. Gente, eu não sei se tem paulista me assistindo, tá? Não leve a mal. Mas eu achava os paulistas com ego muito alto. Você tinha que ter um celular muito bom, um carro muito bom, morar em um local muito bom. Era como se eles estivessem competindo o tempo todo, era muito chato isso, mas eu senti muito isso, muito esse ego, muito esse negócio de todo ano trocar de carro. Aqui não existe isso. Os alemães, eles até gostam de carros muito bons, mas eu acho que isso nem tem a ver com o ego de ter um carro de marca, um Mercedes, uma BMW. Eu acho que nem tem a ver com isso. Eu acho que nem tem a ver
tanto com o preço do carro, mas sim com o sentimento da marca do carro, pelo fato do carro ser bom também e de ser alemão. Eu acho que tem mais a ver com patriotismo do que propriamente ego de ter um carro muito bom. Então, como eu falei, não existe uma pressão social muito grande, tanto em relação a bens materiais, quanto em relação à estética. Voltando um pouco para a estética, os alemães, eles não são pessoas também muito ligadas a muitas plásticas, mulheres com muitas plásticas, ou muitas unhas postiças, cílios, sabe, botox, essas coisas, eles não são muito ligados a isso. Eles são muito ligados à beleza natural, eles gostam da pessoa natural, do jeito que a pessoa é. Eles não gostam muito de coisas muito extravagantes, eles são muito práticos. Então, tudo que é prático, roupa, sapato, eles não ligam para beleza, eles ligam para ser prático, praticidade. Claro, eu viria para cá por esse motivo novamente, porque eu aprendi muito com eles, mas eu não sigo muito essa cartilha não, gente. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de ter vários sapatos, eu sou um pouco consumista, coisa que os alemães não são. Eu não estou generalizando não, tá, gente? Pode ter mulheres e homens que são bem consumistas e que se arrumam muito bem e que tem vários sapatos, várias bolsas. A minha sogra mesmo é uma dessas. Mas no geral, os alemães eles têm aqui jaqueta para cada estação do ano, um sapato para cada estação e tá tudo bem. Eles gostam de coisa prática. A questão também da maquiagem era uma coisa que me pegava muito no Brasil, que eu usava muito maquiagem. Então, tipo assim, para acordar cedo e sair sem maquiagem, gente, eu não conseguia, não. E foi uma coisa que eu meio que me libertei aqui. Então, aqui, as mulheres, elas saem na rua, você olha assim para elas e verem, realmente essa é bonita e tem beleza natural, porque elas não gostam de maquiagem, não. Então, aqui é o lugar para você acordar aí na padaria do jeito que você tá, que ninguém nem vai te olhar e não vai se importar com a sua roupa, com nada. E isso também é diferente do Brasil, porque no Brasil as pessoas olham muito para que roupa que você está vestida, como você está vestida, o porquê você está vestindo aquela roupa. Aqui eles não estão nem ligando para que roupa você está vestindo. Vida que segue e eles não estão nem aí. A sexta razão que me faria vir novamente para cá é a comunicação direta. Não é não. Eu sei, muita gente aqui já ouviu falar que alemão é muito ignorante. Pois é, eu acredito que quase todo mundo. E muitas vezes eles não são ignorantes, eles só são diretos. Lembra que eu falei que eles são práticos, eles são lógicos? Então a cabeça deles funciona dessa forma. Então, se você é um tipo de pessoa como eu era, e às vezes ainda sou também, né? Porque é difícil mudar, a gente muda aos poucos. Eu ainda trabalho isso em mim, uma pessoa que leva as coisas muito para o pessoal, ou uma pessoa que quer algo da outra pessoa, mas não é tão direta. Fala entre linhas. Isso não dá certo, gente, não dá certo, porque eles são muito lógicos. Falar não, eu sempre fui uma pessoa que sempre falei não, eu sempre fui direta, mas eu não gostava de ouvir não. Então eu aprendi muito a ouvir não e aprendi também a analisar até que ponto era pessoal, realmente a pessoa não gostava de mim, ou até que ponto eu estava criando histórias na minha cabeça. Hoje eu consigo trabalhar isso bem em mim. Eu sei quando a pessoa realmente não me convida porque ela não gosta de mim e quando realmente não deu para convidar e ela falou não. E eu também digo não assim diretamente, sem medo do que a outra pessoa vai pensar. Por exemplo, esses dias a minha cunhada me mandou uma mensagem e falou: Adriana, a gente pode ir aí sexta-feira? Eu não estava afim de receber ninguém e eu simplesmente falei não. E outra coisa, eu não justifiquei,
eles não ficam se justificando igual nós brasileiros. Eles dizem não e não se justifica. E vida que segue. Se você ficar com raiva, isso só diz respeito a vocês. Ou seja, a nós, né? Isso não tem nada a ver com eles. Eu aprendi muito sobre isso no meu relacionamento, porque o meu parceiro é alemão. E no começo a gente brigava, e quando a gente brigava, eu falava assim: ah, sai daqui, não fala comigo o dia todo. E claro, eu queria que ele falasse comigo, eu queria que ele pedisse desculpa. E aí, né, as horas passavam, ele não pedia desculpa e depois eu perguntava para ele, por que você não foi falar comigo? Aí ele falava: ah, mas foi você que disse não conversa comigo o dia todo. Aí eu falava: meu Deus, eu ficava pensando: meu Deus, como a cabeça da pessoa é tão lógica. Então, aqui, sem sombra de dúvidas, as pessoas são muito diretas e elas sempre te falam o que elas pensam. Eu não estou generalizando, tá, gente? Tem pessoas que realmente podem não gostar da gente mesmo, tá tudo bem. A gente aprende a identificar, mas a maioria das pessoas, elas têm uma comunicação direta, clara e é assim mesmo. A sétima razão que eu viria para cá, sem sombra de dúvidas, é uma razão que eu adoro, que é a cultura de respeito às mulheres. Isso mesmo, gente, os alemães, eles respeitam muito as mulheres. Inclusive, eu já vi muitas mulheres falar que alemães são fracos para flertar, né, que vão na balada e tem que ficar, tipo, praticamente dando em cima de alemão. Realmente eles são dessa forma mesmo, porque eles respeitam as mulheres e eles também têm medo de as mulheres pensar que eles estão avançando o sinal com elas e eles também têm muito medo de serem processados. Mas eles terem medo de serem processados, gente, não anula o fato de eles respeitarem as mulheres. Eu nunca tive problema nenhum com alemães, eu já tive problema sim, mas não foi com alemães, foi com estrangeiros, que eu não quero falar aqui a nacionalidade, mas com alemães em si eu nunca tive problema. Eles respeitam muito, eles têm medo até de olhar no seu olho, eles ficam assim, é uma coisa que só quem já se envolveu ou quem já conversou com um homem alemão vai me entender. Aquele negócio também que no Brasil a gente, mulher, anda na rua e os homens ficam dando psiu, falando, muitas vezes olha no olho da gente e fala sem medo, sem pudor. Eu acho isso nojento. Não existe isso aqui na Alemanha, gente. Não existe. Isso dá processo, é algo bem grave mesmo. Então, nós mulheres somos muito respeitadas em qualquer ambiente aqui na Alemanha. E eu já fui em países na Europa e que os homens não foram respeitadores, não. Eu não sei se era propriamente do país, mas não foi respeitador, não. Por isso que eu digo que os alemães, culturalmente falando, eles respeitam as mulheres. Chegamos à oitava e última razão que eu imigraria novamente para cá, que é viver a vida sem pressa. O que é isso, Adriana? Isso significa, gente, que os alemães, eles têm uma cabeça de realmente viver a vida sem pressa, de aproveitar a vida. Como que eles aproveitam a vida? Eles não trabalham tanto, por exemplo. Eu já ouvi as pessoas falando que os alemães são preguiçosos, que não trabalham. Gente, não é que eles não gostam de trabalhar, é que eles dão muito valor ao tempo livre. Eles têm muito equilíbrio da vida deles profissional com a vida deles pessoal. É muito comum que os alemães não trabalhem todos os dias ou trabalhem uma carga horária menor,
Por quê? Porque eles querem chegar em casa cedo e querem aproveitar a família deles. Eles vivem a vida dessa forma. Eles aproveitam também todo o tempo que eles têm livre. Eles estão no parque. Se está muito frio, eles procuram atividades no frio. Se está chovendo, eles procuram atividades na chuva. Se está nevando, eles vão para a neve. Se está sol, eles vão para o sol. Gente, é incrível e eu aprendi muito com eles, porque no Brasil, primeiro que eu não aproveitava o sol do Brasil, né? E quando chovia, eu tinha preguiça de sair, eu queria dormir mais. Então, eu aprendi muito, muito com eles. Claro, gente, que é aquela questão, né? Quanto mais escasso tal coisa, mais a gente dá valor. Tipo aqui, eles não têm muito sol, então eles dão mais valor ao sol. Mas de qualquer forma, eu vejo que quando tá frio, eles saem. Quando tá calor, ele sai. Quando tá nevando, ele sai. Quando tá chuva, ele sai. Tipo assim, ele sai para se divertir mesmo, para passear, seja lá o que for. Eles aproveitam aquele tempo. Eu trabalhava com uma menina na creche, ela é alemã. E aí ela saía assim para jantar, dia de quarta-feira. Aí um dia ela falou comigo: "Ah, hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou jantar com os meus amigos". Aí eu falei para ela: "Quarta-feira? Olha só a minha cabeça". Aí ela falou: "Sim, por quê?". Aí eu falei: "Não, porque geralmente eu faço isso, né, dia de sexta ou dia de sábado". Aí ela falou: "Não, Adriana, todo dia é dia da gente viver e é dia da gente aproveitar. Todo dia é dia". E eu comecei a refletir, sabe, sobre isso. E quando o Marcel me convidava para a gente ir em algum lugar, seja lá terça, quarta, quinta, e eles têm muito isso, tipo de sair mesmo, quarta, quinta, meio da semana. E eu falava: "Ah, não, deixa para o fim de semana". Aí eu comecei a aproveitar, eu falei: "Ah, vamos jantar, vamos beber uma cerveja ou beber um vinho". E aí eu comecei a aproveitar melhor a minha vida. Então, eles têm muito disso de aproveitar. Eles têm férias e todas as férias deles, eles viajam bastante, gente. Raramente alemão não viaja nas férias. A minha sogra mesmo viajou nas férias dela para a Grécia, para a Itália, ela foi em 2 países nas férias, além de ter viajado dentro da Alemanha também. Então eles gostam muito de viajar, eles aproveitam a vida de fato. Claro, cada pessoa tem uma forma de aproveitar a vida. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão mesmo de a gente não está aqui só para trabalhar. A gente também tem que ter um equilíbrio entre fazer as coisas que a gente gosta e trabalhar. A gente vê muito essa questão também do equilíbrio nas férias. Aqui as férias são diferentes, não é igual no Brasil, que você só pode tirar 15 dias ou 30, eu acho que é assim, me corrijam, eu não me lembro mais como é. Aqui você pode tirar quantos dias você quiser. Se você quer tirar só um dia, você tira. Se você quiser tirar uma semana, 3, o dia que você quiser durante o ano todo. Então, eles dividem muito bem as férias deles nos dias que eles querem. No verão, muitos estabelecimentos não abrem. Por quê? Porque eles querem aproveitar o sol. E muitas vezes outras pessoas falam: "Nossa, essa pessoa não quer trabalhar não no verão". Mas eles não ligam para isso não. Realmente é mais importante para eles descansar, tirar as férias deles do que ficar lá trabalhando. Então, se você pensa em vir para a Alemanha, pode ter certeza que você vai começar a observar esse comportamento deles, que eles são pessoas que eles aproveitam muito, independente do tempo, independente do dia ou do momento, eles estão aproveitando a vida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Dá o like para me ajudar. Na semana que vem eu vou trazer as razões negativas pelas quais eu não imigraria para a Alemanha. Então já se inscreve aí no canal, curte, comenta, fica por aqui que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Até o próximo vídeo e auf Wiedersehen!